Vamos lá, continuando aqui, dando continuidade, vamos falar sobre implode e explode. Vou salvar esse como, Ctrl Shift S, vou dar o nome de implode, explode. Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples de implode e explode usando meu nome. Ou melhor, vou usar aqui um endereço, simulando assim um endereço armazenado no banco de dados em uma célula só. Por exemplo, eu posso armazenar o endereço em uma tabela contendo nome, cidade, estado, bairro, número, CEP, país, por exemplo, né? Ou posso armazenar tudo isso dentro de uma célula da tabela. Fazendo com que? Usando o implode e o explode. Muitos desenvolvedores, eu já vi vários desenvolvedores fazer sistemas assim para armazenar muitos recursos dinâmicos de formulários. Eu fui vendo no banco de dados, ué, cadê a tabela que armazena por exemplo, o endereço, né? O endereço foi um deles. Daí o cara falou, não, o endereço é uma tabela, tinha um campo só na tabela. Aliás, não era um campo só, era um tipo assim, configurações do usuário. Daí tinha lá, armazena endereço, um campo só para armazenar, um campo tipo texto que armazenava o endereço completo do cara. Eu fiquei, poxa vida, hein? Porque eu não tinha pensado nisso antes, o cara desenvolvia assim, eu achei bem interessante. Eu andei fazendo alguns testes aí em vários sistemas, fica um banco de dados com poucas tabelas, porque daí você coloca a configuração do usuário, pode fazer um sistema de autenticação com uma célula da tabela só, né? Nesse caso, trabalhando com implode e explode. Fugiria também do SQL injection que tem aí na internet, que muitos sistemas de login, se não tiver aí um controle, pode dar problema. Ok, então vou fazer aqui um exemplo simulando isso. Eu vou tirar tudo isso daqui. Até esse formulário aqui eu vou tirar. Pronto. Então aqui, tá, vou tirar tudo isso daqui. Ctrl C. Digamos o seguinte, exemplo usando, vou colocar o título de exemplo. Oh my god, implode explode. Já que eu cliquei em maiúsculo lá, aqui também. Tá. Recebe endereço. Falando em recebe endereço, eu vou fazer aqui um exemplo que eu mencionei, né? Digamos o seguinte. Eu vou fazer aqui um bem curtinho, né? Cidade igual Curitiba. Cidade, estado, PR de Paraná, país. Vou fazer aqui bem simples mesmo, fazer esse exemplo. Brasil. Recebe endereço. Digamos que o formulário vai enviar essas informações e vai receber endereço. Vou criar uma variável aqui chamada recebe endereço para armazenar todo o conteúdo dentro de uma só variável. Como eu vou fazer o controle implode e explode, o que eu vou ter que fazer vai ser o seguinte: vou ter que armazenar tudo isso dentro dessa variável. Como que eu farei isso? Primeiro eu vou colocar aqui, vai ser igual a cidade, e vou concatenar. O explode, ele identifica um caractere vai pegar esse caractere e vai separar a variável e vai formar um array. Então eu poderia usar aqui o underline, como eu sempre uso. Underline.
Só que às vezes as palavras que são armazenadas contêm underline, então eu poderia colocar 2. Beleza, iria funcionar, mas para garantir eu coloco 3. 3 underline e vamos juntar com estado, tá? 1, 2, 3 underline país. Prontinho, juntei aqui. Então, juntando ao explode separar vai ser índice 0, índice 1 separa, índice 2. Ok, já é um exemplo bem bacana aí para a gente fazer. Como que vai ficar isso? Eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, exemplo sem explode, sem explode. Como que vai ficar esse exemplo sem explode? BRzinho aqui, não faz mal para ninguém. Como que vai ficar isso sem explode? Ó, recebe endereço eco, né? Deixa eu dar um F12. Olha, Curitiba, Paraná, Brasil. Ok. Então, dessa forma, ele já armazenou aqui esse valor. Eu poderia enviar para o banco de dados já e armazenar lá, por exemplo, numa célula endereço do cliente. Beleza. Tá, certo dia lá o cliente resolveu de ver o endereço dele. Ah, eu quero ver o endereço para ver se está correto. Deixa eu ver o endereço lá para ver se está correto. Ah, tranquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse endereço, recebe endereço igual, eu vou dar um explode, recebe endereço. Eu vou explodir aqui, eu vou procurar por 3 underlines. E daí eu vou, então nesse caso, a cada 3 underlines ele vai separar essa variável, vai criar um array que vai ser o mesmo nome, recebe endereço. Então a partir de agora, se eu der um eco aqui, ó, exemplo com explode, e eu der um eco aqui, recebe endereço. Se a gente der para visualizar, ó, ele vai dizer que, ó, é um array. Como que a gente vai fazer para imprimir um array? Temos que usar o loop for, né? Como a gente já fez alguns exemplos. Então, for each, vou colocar aqui o for each recebe endereço as, eu vou criar aqui o padrão, né? Chave valor, porque eu vou precisar usar essa chave aí. Tá. Por que eu vou precisar da chave? Já vou explicar. Ó, echo, eu vou dar um echo no valor. Pronto, agora isso daqui ele não vai mais aparecer. Olha só, Curitiba, Paraná, Brasil. Nossa, ficou totalmente junto, né? Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, vai ter que gerar um espaço aí. Eu posso fazer o seguinte, ó. Espacinho. Tá. Ó, ficou um espaço. Então eu venho aqui e coloco tracinho. Opa! Epa! Ficou um traço aqui no final. E agora? Que coisa, cara. E agora? O que eu faço? Então, vou fazer é bem simples. Eu vou colocar, vou ter que fazer aqui, ó, uma condição. Eu vou primeiramente vou pegar aqui, ó, quantidade QTD. Vou criar uma variável chamada QTD que vai contar aqui o recebe endereço. O recebe endereço vai retornar um item a mais, né, do que o valor total, do que o último índice
do array, porque o array começa do zero e o count vai contar a quantidade. Então, se o array tiver, nesse caso aqui, no array, esse array tem três valores, três índices, né? Ele vai retornar 3 aqui, mas só que aqui, ó, a chave vai ser 2, então eu tenho que colocar aqui menos 1 para que retorne aqui a mesma quantidade do total final aqui. Ok, aqui embaixo colocamos um if c que é td melhor, se chave for igual a qtd. Então, se chave for igual a qtd, ele vou dar um eco aqui, eco espacinho, aliás, eco nada, na verdade. Caso contrário, tá aí sim. Caso contrário, se não for igual, eu vou colocar espaço, tracinho, espaço. Dessa forma, iremos no meio, só no meio das variáveis que iremos colocar isso daqui. Não iremos colocar nem no começo e nem no final, porque no começo e no final não vai coincidir, né, o valor. Olha só. Opa, espera aqui. Else, eu tenho que colocar um eco aqui embaixo. Oh, meu Deus. Oh my god. Prontinho. O else não vai imprimir nada, né? Olha só. Então aqui, ó, ficou Curitiba, tracinho, Paraná, tracinho, Brasil. É como se tivesse pegado lá do banco de dados um campo chamado cidade, outro campo chamado estado e outro Brasil. Beleza?